Boa noite. Boa noite. O TSE dá uma semana de prazo a Lula para ele se defender das impugnações contra sua candidatura. As ações que contestam o registro citam condenação em segunda instância e a lei da ficha limpa. A procuradora-geral Raquel Dodge prorroga por mais um ano a Operação Lava Jato. E o juiz Sérgio Moro cobra dos presidenciáveis posição sobre o combate à corrupção. O ex-presidente do Tribunal de Contas de São Paulo é denunciado pelo Ministério Público. Eduardo Bittencourt Carvalho teria sido subornado por empreiteiras em obra do metrô. O ex-diretor da Dersa tenta impedir que a Suíça envie dados de contas bancárias. Paulo Vieira de Souza é suspeito de operar propinas durante o governo Serra. O mapa da violência revela os contrastes da cidade de São Paulo. No Alto da Moca, a maior segurança. No Jardim Mirna, o recorde de crimes. Feiras livres estouram o horário permitido e deixam paulistanos irritados. O número de multas se multiplica porque as ruas não são liberadas a tempo. O Jornal da Gazeta está no ar. Um levantamento do Jornal da Gazeta, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra o bairro mais seguro e o mais violento de São Paulo. Enquanto o Jardim Mirna, na Zona Sul, teve no primeiro semestre 15 homicídios e um latrocínio, o bairro Alto da Moca, na Zona Leste, não registrou esses crimes. Em uma cidade com 12 milhões de habitantes, os contrastes fazem parte do dia a dia da população. E São Paulo tem muitos. Um dos mais graves é o da segurança pública. No primeiro semestre deste ano, a capital paulista registrou 37 latrocínios, o roubo seguido de morte, e 338 homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar. Com base nos números de casos desses dois crimes contra a vida registrados pelos 93 distritos policiais da capital, o Jornal da Gazeta chegou ao bairro estatisticamente mais perigoso e ao mais tranquilo de São Paulo. A vizinhança onde as pessoas teoricamente estão menos expostas à violência é a do 18º Distrito Policial no Alto da Moca, na Zona Leste. Aqui, como nas áreas de outras 10 delegacias, não foi registrado nenhum latrocínio ou homicídio no primeiro semestre. Para considerarmos este o bairro mais seguro da capital, levamos em conta o número de roubos. Foram 118 de janeiro a junho. Nesse critério, a segunda região menos violenta foi a da Vila Carrão, com 217 roubos. Com muitas casas e prédios residenciais e boa infraestrutura, o Alto da Moca tem jeito de cidade do interior. Muitos moradores vivem aqui há anos e se conhecem, o que ajuda na segurança. É um bairro super tranquilo. Eu vim pra cá, eu saí de um bairro que era um bairro mais pobre, vim pra cá esse ano e assim, é uma questão totalmente diferente. Mas, segundo os integrantes da Associação de Moradores, não é bem assim. Não é o mais tranquilo hoje, porque a gente está tendo muito assalto aqui, muito roubo, muito assalto, invasão de prédio, então a gente está tendo muita preocupação. Nada que se compare à região do 85DP no Jardim Mirna, na Zona Sul. Com um roubo seguido de morte e 15 assassinatos, esta foi a área mais violenta da capital no primeiro semestre. Aqui vivem 500 mil pessoas. Para o vice-presidente do Conselho de Segurança do bairro, essa condição é resultado da ineficiência das ações do poder público. Falta políticas sociais na comunidade para atender tanto a criança, o jovem, o adolescente. Infelizmente se insere no crime porque não tem opções tanto de lazer como de políticas sociais aqui na região. O medo aqui no Jardim Mirna é tão grande que, para poderem trabalhar com alguma segurança, muitos comerciantes fizeram isso aqui, instalaram grades na porta. E hoje atendem os clientes dessa forma, cada um de um lado da grade. Algo necessário, mas nada agradável. Quem está preso é ele, né? Ué, né? Mas se não for assim, como é que é aqui no Jardim Mirna? É tudo assaltado. Essa medida radical de trabalhar atrás de uma grade foi a saída encontrada por seu Bartolomeu para não fechar o bar depois de ter sido assaltado à mão armada 6 vezes em 2 anos, 2 delas em menos de 24 horas. Estava para abrir falência, minha mulher queria desistir disso aqui e eu, para não desistir, coloquei as grades, não segura, mas melhora um pouco. A Secretaria de Segurança Pública afirma que durante operações feitas nos 2 bairros, 216 pessoas foram presas e 10 armas apreendidas.
Violência. Uma gangue formada por 9 jovens agrediu e assaltou uma mulher em Higienópolis, bairro de classe alta em São Paulo. Só um deles era maior de idade. 8 menores, 4 meninas e 4 meninos foram levados desta delegacia no Bom Retiro para a Fundação Casa hoje de manhã. Um rapaz de 18 anos, que também estava com o grupo, foi preso e conduzido para a audiência de custódia. Os 9 foram reconhecidos pela vítima, uma economista de 26 anos que caminhava pela rua Sabará, em Higienópolis, na região central de São Paulo, quando foi abordada de forma violenta e roubada ontem por volta de 9h30 da noite. No boletim de ocorrência, policiais militares contaram que estavam em patrulhamento pelas imediações da rua Sabará quando avistaram uma jovem com sangramento no rosto, relatando que havia sido roubada. A vítima contou que foi cercada por 7 a 8 meninos e 4 meninas que a agrediram com socos e chutes, subtraindo sua bolsa com pertences, telefone celular e dinheiro. O grupo de menores foi encontrado pela polícia aqui na Praça Rotary, que fica na Vila Buarque, a cerca de 1 quilômetro do local da agressão. Eles estavam com a bolsa, o celular, documentos e cartões da vítima, além de cerca de R$300 em dinheiro. Com o flagrante, todos foram levados para a delegacia. Em dezembro do ano passado, o mesmo bairro foi palco de um assalto semelhante. A ação da gangue de meninas foi registrada pelas câmeras de segurança deste prédio. Na época, um grupo de 5 garotas roubou o celular de uma mulher que passava pela calçada da rua Basílio Machado. A vítima ainda tentou correr atrás das meninas, mas caiu e foi atacada pelo restante da quadrilha. A gente nem usa celular muito na rua, eles tomam mesmo. A moça mesmo falou para mim, não vai com celular porque eles podem te tomar. Aí então a gente já tem medo. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Bittencourt Carvalho, por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, ele recebeu dinheiro para votar a favor do cartel das obras do metrô. Segundo a denúncia, o ex-presidente do TSE, Eduardo Bittencourt Carvalho, teria pedido e recebido R$2 milhões entre 2010 e 2012 para votar a favor da construtora Camargo Correia, em um cartel formado para vencer licitações de obras na linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. A denúncia foi proposta a partir de uma delação premiada feita por funcionários da empreiteira. Além de Carvalho, o Ministério Público denunciou 2 advogados por lavagem de dinheiro e falsificação de documento. O escritório de advocacia teria sido usado para falsificar e simular contratos com a construtora, para que o valor da propina pudesse ser transferido e lavado. Eduardo Bittencourt Carvalho presidiu o TSE paulista por 3 vezes. Ele chegou a ser afastado do cargo pela Justiça em 2011, acusado de ter enriquecido de forma ilícita. O patrimônio dele, de R$50 milhões, foi considerado incompatível com o salário. Carvalho conseguiu voltar ao cargo no ano seguinte e depois se aposentou. Desde 2008, ele é investigado por suspeita de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e evasão de divisas. O TSE não pertence ao Poder Judiciário. É um órgão que assessora a Assembleia Legislativa. O tribunal analisa as contas do governo, fiscaliza contratos, convênios e operações que envolvem o orçamento. E esta não é a primeira vez que um conselheiro do TSE é investigado por suposto ato de corrupção. O último caso veio à tona em maio deste ano, quando o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito com base na delação da Andrade Gutierrez. A suspeita é de que o atual vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Cittadini, recebeu propina da empreiteira. O caso também envolve o ex-presidente Eduardo Bittencourt. Executivos disseram que a empresa pagou propina aos conselheiros para que não fossem apontados problemas nas licitações e nos contratos da empreiteira com o governo paulista. Outro alvo de investigação é o conselheiro Robson Marinho. No ano passado, virou réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido o equivalente a quase R$12 milhões da Alstom em uma conta na Suíça entre 1998 e 2005. A suspeita é de que Marinho teria favorecido a multinacional francesa em contratos sem licitação no fim dos anos de 1990, quando era secretário da Casa Civil do governador Mário Covas, do PSDB.
Todos os citados negam as acusações. A chefe de gabinete do presidente da República disse à Polícia Federal em depoimento que Michel Temer sempre teve o hábito de marcar encontros fora da agenda oficial. A polícia investiga a negociação de 10 milhões de reais entre a Odebrecht e o MDB. Em depoimento à Polícia Federal sobre o inquérito da Odebrecht, que investiga a negociação de 10 milhões de reais da empreiteira para o MDB em 2014, durante um jantar, a chefe de gabinete, Nara de Deus, disse só ter ficado sabendo do episódio pela imprensa. Ela afirmou que a reunião entre os executivos da Odebrecht, Temer, que era vice-presidente na época, Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, não foi marcada por ela. Nara de Deus, que é a responsável pela agenda oficial de Temer, disse que ele sempre foi muito receptivo. Por isso, muitos encontros podem ter sido feitos sem o conhecimento dela. O Tribunal Superior Eleitoral intimou o ex-presidente Lula a apresentar defesa até o dia 30 sobre os pedidos de impugnação da candidatura. A defesa do petista foi intimada hoje por determinação do vice-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. O ministro é relator na Justiça Eleitoral das contestações da candidatura de Lula à presidência da República. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu até ontem, o prazo limite, 8 pedidos de impugnações, que foram apresentadas por partidos políticos, coligações, candidatos e uma pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O petista ainda foi alvo de outros 8 questionamentos de inelegibilidade que foram apresentados por cidadãos. Os pedidos de impugnação podem impedir a candidatura de Lula ao Planalto. O principal questionamento é de que Lula está inelegível devido à condenação pelo Tribunal da Lava Jato no caso do triplex em Guarujá. A lei da ficha limpa, que foi sancionada na gestão do petista em junho de 2010, proíbe a candidatura de condenados em segunda instância. Agora, Lula tem até a próxima quinta-feira, dia 30, para apresentar defesa junto ao TSE. Os advogados dizem que não vão apresentar medidas que prolonguem o desfecho do caso. A expectativa de ministros do TSE é de que a corte decida sobre a candidatura de Lula até o dia 13 de setembro. O prazo limite do TSE é no dia 17, quando as urnas serão lacradas. Enquanto isso, o ex-presidente segue preso em Curitiba, onde está desde o dia 7 de abril. A pena dele é de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Se a candidatura do petista for barrada pela Justiça, o PT deve lançar como cabeça de chapa o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E a partir de hoje, o Jornal da Gazeta passa a dar notícias sobre as campanhas dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PSL, esteve no interior de São Paulo. Em Araçatuba, andou pelas ruas da cidade e, em cima de um carro de som, disse que é preciso ter alguém na presidência que respeite a família, os policiais e os professores. O candidato afirmou ainda que ONGs de direitos humanos prestam um desserviço ao Brasil e que, se eleito, vai deixar de repassar verbas para essas entidades. O candidato do PSDB cumpriu a agenda no Nordeste. Geraldo Alckmin visitou a cidade de Petrolina, sertão pernambucano. No município, gravou imagens para o programa eleitoral e afirmou que, caso vença a eleição, vai fazer obras de expansão na transposição do Rio São Francisco. De manhã, se encontrou com líderes da Igreja Mundial do Poder de Deus em São Paulo. Ciro Gomes, do PDT, passou o dia no Distrito Federal. Em Ceilândia, visitou uma feira popular, a mais antiga da região. O ex-governador do Ceará prometeu combater o desemprego e o crime organizado. Segundo ele, as facções comandam a violência de dentro dos presídios. O candidato disse ainda ser a favor da criminalização do Caixa 2 eleitoral. Marina Silva, da Rede, também esteve na região centro-oeste. No Distrito Federal, assinou o termo de compromisso de políticas públicas para a primeira infância. No final da tarde, participou de entrevista na TV Brasil, do governo federal, e disse que o STF não deveria legislar sobre aborto. Para ela, o assunto deveria ser discutido através de consulta à população. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você que está pensando que até o dia 17 de setembro vai ser informado em quem você pode votar ou não,
a partir aí do processo de impugnação, 16 pedidos de impugnação do registro da candidatura de Lula, tire o seu cavalinho da chuva ou do sol. Olha, esse negócio ainda vai demorar muito, porque a existência dessas instâncias, como justiça eleitoral, ela só serve para atrapalhar a democracia. Na democracia, o eleitor tem direito de ser informado sobre em quem vai votar, em quem pode votar. Ele recebe uma lista de prováveis candidatos e nessa lista atualmente está o nome do Lula, que é inelegível. Isso quer dizer que ele não pode ser eleito, porque ele é condenado em segunda instância por crimes comuns, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas isso não vale nada, a lei da ficha limpa não vale nada, a legislação do Brasil é toda feita de recursos. E a defesa de Lula e o PT tem aí uma ampla escada para ir produzindo recursos até tirar o Lula da campanha e pôr o Haddad em seu lugar. Segundo o Ricardo Couto, que foi assessor de imprensa do Lula, vai até a impugnação com Lula e Haddad, depois da impugnação, Lula é Haddad. É só um acentozinho. E aí se consagra o direito pleno do candidato de ter defesa, de recorrer, que a Constituição garante. Só que o primado numa democracia, no império da lei, é que o protagonista é o cidadão, e o cidadão está sendo violado por esse imenso cabedal de recursos e chicanas e pela existência da justiça eleitoral. Vamos falar a verdade, né? Eu volto terça-feira da semana que vem, direto ao assunto, para continuar tratando dessa saga infinita. Bom, até. O ministro relator da Lava Jato não autorizou a visita do candidato Ciro Gomes, do PDT, ao ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Segundo Félix Fischer, não há motivos que justifiquem a urgência do pedido. A decisão tem caráter liminar, ou seja, não é final, e agora deve ser levada para a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi feito pelo PDT, que também exige a visita de outros integrantes do partido. O mesmo recurso já tinha sido negado anteriormente pela juíza Carolina Lebos, da Justiça Federal de Curitiba. O Supremo Tribunal Federal vai julgar no dia 4 de setembro uma denúncia contra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Ele é acusado de racismo contra quilombolas, índios, refugiados, mulheres e homossexuais. Bolsonaro já é réu numa ação penal em que é acusado de incitar o estupro da deputada Maria do Rosário, do PT. Sobre a possibilidade de réus em ações penais assumirem a presidência da República, o relator do inquérito, o ministro Marco Aurélio, afirmou que essa discussão jurídica pode gerar insegurança para Bolsonaro e que a situação poderá eventualmente ser discutida pelo Supremo. Alvo da Operação Lava Jato, acusado de corrupção em obras do governo de São Paulo, o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, tenta impedir que extratos das contas dele na Suíça venham ao Brasil e sirvam de prova. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Paulo Preto recorreu à Justiça Suíça para impedir que os recibos das contas dele no país europeu sejam enviados aos promotores da Lava Jato no Brasil e anexados aos processos de corrupção contra ele. Suspeito de ser o operador de propinas do PSDB em obras superfaturadas da Dersa, Paulo Preto teria usado os bancos suíços para movimentar mais de 113 milhões de reais. O dinheiro seria parte do pagamento de empreiteiras por vantagens indevidas nas obras da Dersa no estado de São Paulo, como o Rodoanel. A mesma estratégia foi usada por Eduardo Cunha e pela Odebrecht na tentativa de protelar o repasse de informações comprometedoras. A Promotoria de Justiça de Berna, na Suíça, aguarda apenas a decisão final dos tribunais do país para enviarem os recibos contra Paulo Preto ao Brasil. Os 113 milhões de reais em nome do ex-diretor da Dersa já saíram da Suíça e foram transferidos para uma conta secreta no Caribe, segundo a reportagem do Estadão.
Paulo Preto ingressou na diretoria da Dersa em 2005, nomeado pelo então governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Durante a gestão do ex-governador José Serra, ele foi nomeado diretor de engenharia, responsável por grandes obras na estatal paulista. Ele permaneceu no cargo até 2010, exonerado pelo tucano Alberto Goldman. Ex-assessor do governo de Beto Richa, do PSDB no Paraná, recebeu propina de Hugo Ono, contador da concessionária Econorte. Segundo a reportagem do Estado de São Paulo, o funcionário revelou o pagamento em delação premiada. Entre os beneficiários do dinheiro estaria Carlos Nasser, ex-assessor da Casa Civil do Estado. O acordo de delação foi homologado pela Justiça Federal do Paraná dentro da Lava Jato. A ação, que inclui outras 18 pessoas, apura desvios e fraudes em licitações no Departamento de Estradas e Rodagens, que geraram um prejuízo de 91 milhões de reais aos cofres públicos. Na Argentina, o Senado aprovou ontem vistorias nas propriedades de Cristina Kirchner. Hoje, logo cedo, a polícia fez buscas na casa da ex-presidente em Buenos Aires. As buscas foram acompanhadas pelo juiz Cláudio Bonadio, que dirige a investigação sobre o esquema de propinas em troca de contratos públicos nos governos Kirchner. Várias patrulhas policiais participaram da operação que isolou o prédio em que mora a ex-presidente, hoje senadora, na Recoleta, bairro rico de Buenos Aires. O pedido de busca e apreensão alcança outras 2 propriedades de Cristina, uma em Rio Gallegos e outra em El Calafate. A própria senadora, que tem foro privilegiado, autorizou as buscas antes da decisão do Senado, mas pediu que a revista não fosse registrada por câmeras. O caso de corrupção surgiu depois da divulgação de anotações sobre entrega de dinheiro em alguns endereços, entre eles o apartamento da ex-presidente. Segundo a investigação, o esquema de suborno recebeu cerca de 160 milhões de dólares. A Procuradoria-Geral da República prorrogou por 1 ano a Operação Lava Jato em Curitiba. Os procuradores da Força Tarefa vão ter, a partir de 9 de setembro, mais 12 meses para investigar o esquema de corrupção na Petrobras. A extensão do prazo, assinada pela Procuradora-Geral Raquel Dodge, ainda precisa ser confirmada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. A Lava Jato, considerada a maior ofensiva de combate à corrupção de lavagem de dinheiro no país, começou em março de 2014. Nestes 4 anos, 160 acusados, entre políticos, doleiros, empresários e lobistas, foram condenados. Até março, a Lava Jato abriu 263 inquéritos, muitos ainda em fase de investigação. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do horário eleitoral na TV e também dos presidenciáveis. O TSE confirmou o tempo que cada presidenciável terá para vender o seu peixe no horário eleitoral. Escancarou-se o paradoxo. Alckmin, sem voto, dispõe do maior latifúndio eletrônico da temporada. 5 minutos e 32 segundos de propaganda no rádio e na TV. Bolsonaro, primeiro colocado nas pesquisas sem Lula, terá 8 segundos, mal dá para dizer o nome. Nesse mato, quem não tem TV, caça com internet. De acordo com o levantamento do Ibope, 70% do eleitorado ainda se informa por meio da TV. Mas a proliferação dos celulares transformou a internet no segundo canal de acesso das pessoas às informações sobre política. A exemplo de Bolsonaro, candidatos como Marina, 21 segundos, e Ciro, 38 segundos, também terão de derramar suor nas redes sociais para compensar o nanismo eletrônico. As perguntas que boiam na atmosfera são: a TV ajudará a gente sem voto como o Alckmin a decolar? A internet será suficiente para impedir a desidratação de gente como Bolsonaro? O embate TV versus celular ganhou em 2018 uma dimensão que não teve em nenhuma outra eleição. O eleitor brasileiro já deu demonstrações de que, com boa propaganda, acredita até em ovo sem casca. Resta saber que peso terá cada meio na difusão das mensagens. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Rogério Schecker, candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo. Ontem, o Jornal da Gazeta noticiou o relatório final da Polícia Federal sobre a Operação Registro Espúrio, que investigou atos de corrupção dentro do Ministério do Trabalho.
Um dos citados nesse relatório é o atual presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, que hoje negou qualquer participação em atos ilegais e disse que o documento da Polícia Federal não envolve o nome dele em qualquer irregularidade no Ministério do Trabalho. De acordo com um decreto de 2010, o período em que as feiras livres podem funcionar é das 7 da manhã à 1h30 da tarde, a 1 hora da tarde, aliás. Às 14 em ponto, as vias devem ser liberadas, mas isso não tem acontecido. Só neste ano, a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais aplicou 732 multas por descumprimento do horário. Ter feira perto de casa é bom, vai. Mas na porta, aí é outra história. É horrível, porque não tem banheiro para poder os feirantes usarem, aí eles fazem xixi nos saquinhos. Só que com esse xixi que eles fazem, amarra a boca e sai jogando tudo ali. Por essas e por outras que existe regra. Por lei, desde 2010, feira livre em São Paulo precisa começar a ser desmontada à 1 da tarde. E a rua deve estar liberada para os carros a partir das 2. Olha, agora aqui na Vila Mazei, 2 horas e 10 minutos. Dá uma olhada na feira. Nem sinal para retirar as barracas. Eu acho que a prefeitura tem que ponderar, ou eles mudam o horário ou eles dão uma tolerância maior. Depois da 1 da tarde é justamente quando o Seu Nuri mais vende pastel. E o apoio vem dos clientes. Eu já vim no horário antes das 11, com R$40 eu não levei o que eu levo agora nesse horário. Claro, tem o outro lado dessa história. É o caso da confeitaria onde a Luana trabalha, na rua Manuel Gaia. É muito ruim, atrapalha a gente bastante, todos os comerciantes daqui. Compensaria mais a gente ficar fechado. Mas a feira de quinta na Vila Mazei, na Zona Norte, não é a única com essa polêmica, não. Ali pertinho, encontramos outro exemplo. Olha, aqui nessa feira no Tucuruvi, agora, 3 da tarde, o processo de desmontagem das primeiras barracas começou agora. Então, umas 2 horas de atraso do que prevê a prefeitura. Mas olhando ali, dá pra ver que ainda tem muita feira pela frente. Se eu vim mais cedo, eu gasto mais ou menos a mais de R$50. Se eu comprar o que eu comprei agora. E você gastou quanto agora? Eu gastei uns 30. Agora, olha, 3h15 e pela primeira vez a gente percebe a presença dos funcionários da prefeitura por aqui para fazer a limpeza. Olha, a gente voltou aqui para a feira da Vila Mazei e agora faltam 5 minutos para as 4 da tarde e olha só a situação, agora que está sendo feita a limpeza por aqui, mas nem sinal de liberação da rua. Em São Paulo são 12 mil feirantes, de janeiro a julho, mais de 730 foram multados por não cumprir o horário de fechamento das feiras livres. A feira ela começa mesmo às 8 da manhã e ela vai terminar por volta das 16, 17. Eu volto para abrir a loja às 18 horas, ainda o caminhão do lixo ainda está lavando a rua. Muito difícil e isso tem que acabar. A Prefeitura Regional do Jaçanã, Tremembé, informou que vai fazer uma vistoria nas feiras citadas na matéria para verificar as irregularidades. Ressaltou que para reclamações desse tipo, a população deve entrar em contato pelo telefone 156. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, caiu para 0,13% em agosto. De acordo com o IBGE, essa é a menor taxa para o mês desde 2010. Em relação ao mês anterior, julho, houve um recuo de 0,51%. O IBGE mediu a variação de preços entre 13 de junho e 13 de julho. O item transporte, principalmente combustíveis e passagens aéreas, foi o maior responsável pela desaceleração, com queda de 26% dos preços. O dólar chegou hoje ao maior patamar em 3 anos. A moeda americana fechou esta quinta com a cotação de R$ 4,12. É o 7º pregão seguido de alta. O cenário eleitoral brasileiro continua influenciando a cotação do dólar, mas hoje a situação foi agravada pelas novas tarifas comerciais impostas entre a China e os Estados Unidos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado até ensaiou um movimento mais positivo logo na abertura dos negócios, mas fatores externos reforçaram o clima de incerteza e tivemos mais um dia muito pesado. O dólar chegou a bater nos R$ 4,13. Essa onda começou com a crise da Turquia, provocada pela taxação de exportações pelos Estados Unidos, importações da Turquia. Depois saíram várias pesquisas eleitorais mostrando aqui fraqueza dos candidatos que daria maior segurança para o mercado quanto à implementação de uma política
política econômica mais reformista, focada no ajuste das contas públicas. E hoje, quando haveria condições, pelo menos para uma estabilidade, o mercado já tinha se protegido contra um cenário mais adverso, vieram várias notícias negativas do exterior. Teve essa rodada de taxação de importações entre Estados Unidos e China, reforçando o risco de uma guerra comercial de maiores proporções entre as duas maiores economias do planeta. Novas denúncias deixaram Trump em uma posição de maior fragilidade, a ponto de ele divulgar uma declaração alertando que o eventual processo de impeachment poderia afetar muito o mercado global, como se as decisões dele no campo econômico já não estivessem colaborando muito para toda a volatilidade que temos visto. E em meio a essas notícias mais negativas, também houve uma pressão maior sobre o câmbio na Rússia, justamente por taxações impostas pelos Estados Unidos e o quanto prejudicam a economia do país. No Brasil, não dá para esperar nada muito diferente. País emergente, com contas públicas deficitárias, eleições incertas, não tem como manter a estabilidade do mercado sem maiores oscilações. O dólar é o principal termômetro das expectativas. Só as eleições já podem fazer a cotação subir ainda mais, o que poderá ter reflexo sobre a inflação, por mais que esteja havendo uma acomodação dos índices, como vimos agora no IPCA 15, com essa variação de 0,13 em agosto. O dólar, nesse embalo, pode pesar até nos preços de produtos como pãozinho, massas e combustíveis. Com todo esse cenário, não é difícil o dólar passar dos R$ 4,50. Boa noite. A Polícia Federal indiciou os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci, o presidente do BNDES Luciano Coutinho e o empresário Joesley Batista, além de outras 3 pessoas no inquérito que apura favorecimento do BNDES à JBS Friboi. O indiciamento faz parte do relatório final da Operação Bullish, que investiga irregularidades em financiamentos concedidos pelo banco. A partir de agora, os indiciados passam a ser tratados oficialmente como suspeitos pelos crimes de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os indiciados ainda não se pronunciaram. No futebol, o líder São Paulo empatou ontem com o Paraná e viu o Internacional ameaçar a sua liderança no Brasileirão. Nos outros jogos, o Palmeiras venceu o Botafogo e o Corinthians perdeu de novo. Veja os gols. O Corinthians somou a 3ª derrota seguida no Brasileirão diante do Fluminense. O gol da vitória do time carioca saiu aos 11 minutos nessa jogada de coxa do zagueiro Gum. Fluminense 1, Corinthians 0, placar final. O líder São Paulo foi a Curitiba enfrentar o Lanterna Paraná e Diego Souza aproveitou o vacilo do zagueiro para encontrar Nenê livre para abrir o placar. Júnior apareceu de surpresa na grande área e ficou cara a cara com Sidão para deixar tudo igual na Vila Capanema. Final, Paraná 1, São Paulo também 1. O São Paulo ainda é líder, mas está agora a apenas 1 ponto na frente do Internacional. Sem perder as 5 rodadas no Brasileiro, o Palmeiras venceu o Botafogo no Allianz Parque. Os gols foram marcados pelo atacante Lucas Lima, que entrou apenas no segundo tempo. Com o resultado, o time de Felipão subiu para a 5ª colocação no campeonato com 36 pontos. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Nos bastidores corintianos havia quem apostasse na demissão do técnico Osmar Loz em caso de derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. De fato, o time perdeu, mas contrariando a prática comum no futebol brasileiro, o presidente do Corinthians veio a público, após a partida, para bancar o jovem treinador e, de quebra, cobrar melhor performance dos atletas. E, de certa forma, ele tem razão. Exceção feita ao goleiro Cássio, que, embora tenha falhado 1 ou 2 vezes, segue sendo o principal jogador do time, os demais estão devendo e muito. Especialmente aqueles que trabalham do meio para frente. Nos últimos 6 jogos, a equipe corintiana marcou apenas 2 gols e um deles sem querer, de autoria de Jadson contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Na única vitória nesses mesmos 6 jogos. São números pífios, digno de time que luta para não cair para a 2ª divisão. Aliás, sob o comando de Osmar Loz, o aproveitamento do time está abaixo dos 50%. Em 21 jogos, mais perdeu do que ganhou. São 8 vitórias, 9 derrotas e 4 empates. Então, o que levou o presidente André Sanches a dar respaldo ao treinador na contramão da imensa maioria dos dirigentes brasileiros? 3 fatores. O primeiro é mais óbvio. O time perdeu 4 titulares desde que conquistou o Paulista em maio. E se contarmos também o brasileiro, quando foi campeão, 6 jogadores deixaram o time titular.
Segundo, apesar dos resultados ruins, o Corinthians está numa semifinal de Copa do Brasil, grande aposta da diretoria. E por último, a percepção de que os jogadores podem jogar muito mais do que estão jogando. Trocar de técnico agora realmente não seria o mais acertado. O que o time precisa mesmo é de reforços. E isso é responsabilidade da diretoria. Com o time que tem aí, nem Guardiola faria milagre. Tá bom, talvez faria, mas não é o caso. Enquanto isso, o São Paulo vibra com a liderança isolada, apesar do tropeço no Paraná. E o Palmeiras comemora a sequência de 5 vitórias seguidas e de 8 jogos sem tomar um gol sequer. Coincidentemente, números conquistados com a chegada de Filipão. E para finalizar, situação complicada no Santos, que pode ser punido por causa da escalação irregular do uruguaio Carlos Sanches e ver aquele empate suado conquistado na Argentina contra o Independente virar 3-0 para o rival. Complicada também a vida de Guerreiro, que teve liminar que permitia jogar caçada na Suíça. Micou o reforço do Inter, que segue o líder de perto, bem pertinho. Boa noite. O sol apareceu forte aqui em São Paulo hoje e a temperatura subiu bastante. A máxima chegou aos 27 graus e será que esquenta mais amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Esquenta aqui no Sudeste, sim, mas o destaque da previsão é a chuvarada que está prevista para o sul do Brasil. Toda a região está em alerta. Uma frente fria aliada a um sistema de baixa pressão provoca temporais severos com raios, ventania e até granizo em toda essa área mais escura do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Porto Alegre pode chover já desde cedo, com mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Campo Grande, a chuva começa à tarde, depois da máxima de 31 graus. Já no Rio de Janeiro e em Fortaleza, não chove, o sol brilha forte e faz calor em torno dos 35 e dos 33 graus. Para São Paulo, as temperaturas disparam ainda mais nessa sexta-feira e o tempo firme predomina, enquanto a frente fria não chega. Só há condições para chuva amanhã no Oeste Paulista, a partir da tarde. A máxima chega a bater na casa dos 33 graus em Araçatuba e em Presidente Bernardes e dos 35 em Votuporanga, mais ao norte. Em Ribeirão Preto e em Araraquara, chega a fazer até 33 graus. E no litoral, máxima em torno dos 31, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. E olha o calorão previsto aqui para a capital. Nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima de 31 amanhã à tarde, com tempo firme e ensolarado, mas aí mal esquentou e já começa a esfriar de novo. No sábado, a frente fria chega provocando chuvas e as temperaturas ficam entre 14 e 24 graus por aqui. E no domingo, prepara o cobertor. Céu nublado com mínima de 12 e máxima de 16. O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, esteve em Pacaraima e Roraima para verificar a situação do atendimento dos venezuelanos que procuram refúgio no Brasil. Durante a visita, Jungmann afirmou que, se houver necessidade, as Forças Armadas podem assumir o controle da fronteira entre Brasil e Venezuela, mas que essa decisão cabe à governadora Sueli Campos. Qualquer necessidade nesse sentido, as Forças Armadas, por determinação do Presidente da República, assumirão o controle da segurança pública aqui no estado de Roraima. Estamos prontos, governadora, não tem a menor sombra de dúvida, a assumir também essa responsabilidade. Agora, cabe à senhora decidir sobre isso. A nossa disposição, uma vez mais, é de apoiar, de ajudar o governo e de manter a tranquilidade e a paz para o povo roraimense. Com a venda dos jornais impressos em baixa, as bancas de São Paulo estão tendo de se reinventar para sobreviver. Elas fazem parte da paisagem paulistana. Estão por toda a cidade. Difícil imaginar, por exemplo, as calçadas da Avenida Paulista sem suas bancas de jornal. A primeira banca de jornal da capital paulista foi aberta na Estação da Luz em março de 1876. O proprietário era o francês Bernard Grégoire, que aparece nesta ilustração a cavalo, tocando uma corneta e com jornais embaixo do braço. Ele foi o primeiro jornaleiro de São Paulo, uma figura tão marcante que se tornou símbolo de um dos maiores jornais do país. Mas em 142 anos, muita coisa mudou.
De parada obrigatória para quem não abria a mão de ler as notícias diárias, há espaços onde se encontravam revistas com as novidades da música, moda, ciências e tantos outros assuntos. Hoje, as bancas têm outra característica. Funcionam como verdadeiras lojas de conveniência. Mais um magazine do que uma banca de revista, né? Nas prateleiras ainda se encontram jornais e revistas, mas de acordo com o Sindicato dos Jornaleiros, as publicações respondem por 40% do faturamento. Os outros 60% vêm de serviços como a recarga de celulares e a venda de água, refrigerantes e chocolates. Hoje eu vou sair com chocolate. Nada de revista nem jornal. Nada de revista nem jornal. As transformações do mercado editorial e o fechamento de muitas publicações contribuem com essa mudança. Há 10 anos, São Paulo tinha aproximadamente 5 mil bancas de jornal. Hoje, são cerca de 3 mil. Para manter as portas abertas, esses comerciantes inovam a cada dia. Os jornais encalhados são vendidos para serem usados como cama e banheiro para cachorro. O dono desta banca vende praticamente de tudo. Tem brinquedo, ímãs de geladeira, aparelhos e acessórios eletrônicos, doces e bebidas geladas. Sai até um cafezinho expresso. A gente traz um pouquinho de cada coisa para ver o que vai sair, faz promoção de chocolate e aí a gente vai tentando ganhar dinheiro. Tem que migrar para outras coisas. Infelizmente, hoje em dia está assim. Há 25 anos nesse ramo, José Antônio Mantovani, presidente do sindicato da categoria, acompanha a evolução das bancas. Ele, que chegou a vender cerca de 2 mil jornais em um domingo, hoje diz comemorar quando saem 100 exemplares. Segundo ele, jornais e revistas continuam a atrair o público e ajudam a alavancar as vendas dos outros produtos. Mas empreender e oferecer outras opções para os clientes são iniciativas fundamentais. Se não mudar, você vai morrer. Muda a estratégia, mas ainda você tem que manter as publicações expostas, porque isso atrai gente. O povo ainda está sedento por notícia. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, sugeriu que os candidatos à presidência da República se posicionem durante a campanha sobre 6 temas relacionados ao combate à corrupção. 6 temas foram sugeridos durante a homenagem da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, em que Moro recebeu a medalha Tiradentes, concedida a autoridades que se destacaram pelo apoio ao trabalho da Polícia Federal. Entre as questões que devem ser abordadas com os candidatos, o juiz destacou a prisão após condenação em segunda instância e disse que é preciso ter uma posição forte para que não haja um retrocesso, já que, para ele, a medida foi um importante passo no combate à corrupção. Moro indicou ainda abordar a anistia ao Caixa 2 e disse que está preocupado com a possibilidade da aprovação de lei para perdoar quem cometeu este crime. Já sobre o fim do foro privilegiado, o juiz destaca que os presidenciáveis devem ser confrontados, já que a mudança pode gerar impunidade. Os outros temas que devem ser debatidos entre os candidatos, segundo Moro, são lei de abuso de autoridade, padrão de governança pública e, por fim, concessões à corrupção para garantir governabilidade. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a corrida eleitoral do Partido Novo para a conquista do governo de São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe o empresário Rogério Schecker, que é candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo. Obrigada por estar conosco. Obrigado pelo convite. Eu quero aqui, logo no começo, eu gostaria da sua análise sobre o recente resultados das pesquisas Datafolha e Ibope, que mostram Lula, mesmo condenado e preso, com preferência de votos entre 37% e 39%. Como é que você entendeu isso? Eu entendo de 2 formas. Em primeiro lugar, mostra que uma boa parte da população ainda não sabe do seu passado e do que aconteceu com ele, porque se soubesse, não teria essa opinião. Em segundo lugar, eu acho que nós estamos perdendo um tempo gigantesco discutindo o assunto Lula, quando todos nós sabemos que ele não vai ser candidato. Então vamos agora prosseguindo sobre você, que morou 15 anos nos Estados Unidos, voltou para o Brasil em 2012, foi fundador do movimento Vem Pra Rua, que levou multidão às ruas nos protestos memoráveis que todos acompanharam. Por que é que você resolveu se aventurar
e sair candidato por um partido novo, que não é conhecido, que é pequeno, e candidato ao governo do estado mais importante do país. É uma candidatura para valer ou é uma experimentação a mais na sua vida? Não, totalmente uma candidatura para valer. Em primeiro lugar, Partido Novo, porque é o único partido que não usa dinheiro público e é o único partido que se recusa a fazer coligações simplesmente para ganhar mais tempo de TV e tentar enganar mais gente. Em segundo lugar, a decisão de se fazer a candidatura para o governo de São Paulo é porque esse estado está sendo administrado de uma forma extremamente pior do que poderia por 24 anos. É o estado mais rico do país, que já deveria ter educação, saúde e segurança de altíssima qualidade, tem um orçamento de 220 bilhões de reais por ano e não consegue satisfazer a população em termos dos serviços que oferece. Eu não me conformo de ser um cidadão sentado, olhar para isso e não fazer nada. Agora, Rogério Schecker, isso que você falou agora, então o Partido Novo é o partido que não aceita fazer coligação para conseguir mais tempo na TV, para enganar mais gente. É esse o conceito que você tem da campanha eleitoral em TV? É um espaço de enganação? É um espaço totalmente propício para enganação que as campanhas dos anos anteriores provou que foi utilizado como um palco para mentiras que depois não foram realizadas. É a experiência que nós temos no Brasil, infelizmente. Bom, você está fazendo campanha, está mentindo também? Não, porque eu não tenho os mesmos hábitos dele, por isso que estou no Partido Novo e por isso que nós estamos fazendo política e propondo fazer política e governo de um jeito completamente diferente. Nós somos os únicos que não temos rabo preso e podemos falar toda a verdade, porque quem está envolvido com Lava Jato, com políticos corruptos dentro do partido e que não tiveram coragem de expulsar essas pessoas do partido, não podem falar nada porque já perderam totalmente a moral e a ética. Bom, agora o Partido Novo ainda é um partido de muito pequena expressão, é novo, está começando agora. Então tem o problema, a questão do tempo na televisão, algo que é também vital numa campanha eleitoral. Qual é a estratégia para driblar essas barreiras? Para se tornar mais conhecido, claro. Então, nós estamos prestes a começar as nossas campanhas de mídias, em mídias sociais. Elas têm ocupado um espaço crescente na população. Vamos ver, porque eu acho que esse ano vai ser o primeiro ano onde a televisão não vai ser decisiva. Vai ter influência, mas não acho que ela vai ser decisiva. Não há consenso sobre isso. Não há consenso, mas os dois candidatos preferenciais nas pesquisas são candidatos que já não têm tempo de TV, não estão vindo nem de partidos grandes e nem de muita exposição. É a primeira vez que isso também está acontecendo. Então, em 2018, pode trazer várias primeiras vezes. Agora, você entrou na política com um discurso muito parecido com o discurso de João Dória. Eu quero saber, Rogério Schecker, você admira e se espelha em João Dória? Zero. A diferença entre o discurso do Dória e o nosso é que o nosso discurso é acompanhado de ações e o discurso do Dória não tem acompanhamento em ações. Ele já prometeu para São Paulo que seria um prefeito por 4 anos, não cumpriu, perdeu a credibilidade. A gente não pode só acreditar no que as pessoas falam, a gente tem que ver o que as pessoas fazem. Ninguém mais está fazendo campanha sem utilizar dinheiro público e, em segundo lugar, é interessante que ele se diz um político novo, mas não aceita que nós participemos do debate. Não sei do que tem medo para não aceitar que nós participemos dos debates na televisão, onde nós somos os únicos que podemos falar as verdades da política velha na cara desses políticos que trouxeram o nosso país aonde nós estamos. Agora, Schecker, sabe o que eu estou observando enquanto você fala? Que não é só parte do conteúdo, discurso liberal, porque há ali alguns pontos de convergência em relação ao que fala Dória, mas o seu jeito, cabelinho curtinho, penteadinho, assim, vestido mais casualmente, tem alguma coisa que pode levar o eleitor a confundir vocês dois. O que é que você faz para que o eleitor entenda que Rogério Schecker não é João Dória, um é um e outro é outro?
Ah, Maria Lídia, aí é uma questão de novo, ver o que um está falando e fazendo e o outro está falando e fazendo. Você mudaria esse seu visual para não ficar parecido com ele? Eu não mudaria porque este sou eu e eu não vou enganar ninguém com relação ao que eu sou. Mas nós não estamos fazendo, como o João Dória está, coligações com vários partidos que depois terão que ser pagos com cargos, com poder, como a gente já sabe que acontece na política velha. Essa diferença de ação é muito mais importante do que a roupa que a gente veste. Eu tenho observado, né, nas suas falas, que você é um entusiasta das privatizações. No caso, se fosse eleito o governador de São Paulo, qual seria a sua primeira prioridade em termos de privatização? A primeira? A nossa primeira prioridade não seria de privatização. A nossa primeira prioridade seria acabar com os privilégios, não morar mais no Palácio do Governo, acabar com carros chapa preta, diminuir o número de secretarias, diminuir o tamanho de Estado para ter menos gastos e menos corrupção. E privatização, qual seria a primeira? A primeira privatização nem depende de mim, porque uma coisa que os candidatos não estão fazendo é falar que cada privatização precisa de aprovação da Assembleia Legislativa. Nós vamos entrar, analisar caso a caso, vai haver concessões, privatizações, trabalho em parceria com organizações sociais, iniciativa privada e indivíduos. Privatização é só um aspecto da eficiência que a gente vai trazer para o governo de São Paulo. Praticamente todos os atos de governo, eles implicam a anuência da Assembleia Legislativa, do Legislativo. O Executivo, ele não governa porque ele deu na cabeça fazer isso ou aquilo. Exato. Então, no caso, os exemplos que você deu também... Dentre eles, não todos, óbvio, mas, porque morar no palácio, morar ou não morar, é uma decisão pessoal. Mas a respeito de frota de carro, não é o governador que fala, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Tem que passar por um sistema de aprovação do Legislativo sobre o uso do dinheiro público. Não são todas as medidas que passam pelo Legislativo. Não são todas, eu destaquei isso. E nós seremos o único partido que vai, com transparência, comunicar aos eleitores de todas as nossas promessas, quais dependem do Legislativo. Quando você promete uma coisa que não tem controle sobre ela para fazer, é aí que já começa a mentira. Bom, uma última questão. Num segundo turno na eleição presidencial, se os dois candidatos forem um do PT e o Bolsonaro, quem o Partido Novo apoiará? Quem Rogério Schecker apoiará? Rogério Schecker vai apoiar o João Amoedo no primeiro e no segundo turno, porque é o Partido Novo que é o único que tem condições de renovar a política desse país e tirar a política velha. Eu não trabalho hoje com nenhuma outra hipótese. Bom, não querendo responder o que eu perguntei, que é claro, é uma hipótese, não é uma certeza, eu respeito. Obrigado. Mas me deixou sem a resposta. Obrigada, boa noite. Obrigado, Maria Lídia, por estar aqui. Muito obrigada. Gamberini. Você vai ver daqui a pouco. Acuado com novas denúncias, Donald Trump afirma que o mundo vai ficar mais pobre se ele sofrer um impeachment. Até já. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo pode ajudá-lo a encontrar emprego ou a montar seu próprio negócio. São 24 unidades pela cidade. Mais informações no site da Prefeitura. Seu direito de saber é nosso dever. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação.
Até o dia 31 de agosto, procure um posto de saúde e leve crianças de 1 ano a menores de 5 anos para a vacinação contra sarampo e poliomielite. Todos juntos, podemos manter essas antigas doenças no passado. Procure um posto de saúde e proteja seus filhos. Acesse www.saude.sp.gov.br. Não vacile, vacine. Governo do Estado de São Paulo. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. O presidente Trump, acuado por novas denúncias a cada dia mais graves, disse que o mundo vai ficar mais pobre se ele for derrubado por um impeachment. Trump afirmou que os mercados financeiros vão afundar se um processo político contra ele for aberto, como imaginado depois das acusações do seu ex-advogado Michael Cohen. O ex-defensor de Trump se declarou culpado de crimes de fraude e violação de financiamento de campanha eleitoral. Cohen disse que o próprio Trump pediu a ele que pagasse mulheres em troca do silêncio delas sobre informações comprometedoras durante sua campanha. A China respondeu à cobrança de tarifas extras dos Estados Unidos com outras taxas sobre produtos americanos, intensificando a disputa comercial. As novas sobretaxas impostas de 25% sobre produtos importados dos Estados Unidos acontecem na sequência dos encargos de mesmo valor estabelecidos pelo governo americano em bens chineses. As duas maiores economias mundiais retomaram as negociações em Washington, porém mantêm as medidas protecionistas com tarifas sobre um total de 100 bilhões de dólares em produtos desde o início de julho. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, acompanhe uma entrevista com João Amoedo, candidato à presidência da República pelo Novo.